Olá! Hoje nós começamos uma nova sessão dentro da literatura dos Cyberchats que fala sobre o projeto de banco de dados. Essa sessão tem alguns capítulos. Os capítulos falam sobre como a modelagem, como o projeto de banco de dados, como a modelagem no banco de dados vai acontecer, os detalhes disso, as técnicas usadas para fazer essa modelagem e algumas das armadilhas mais comuns que podem acontecer nesse meio. Esse capítulo 6 aqui em particular, que nós vamos começar hoje, ele é bastante longo, então a apresentação em particular sobre ele vai ser dividida em algumas sessões para que vocês possam fazer exercícios no meio e para que a gente tenha uma capacidade de compreensão um pouquinho melhor. O capítulo 6 então fala sobre projeto de banco de dados usando uma ferramenta chamada o modelo entidade relacionamento. De que maneira que você consegue projetar o banco de dados junto com os seus usuários, junto com a equipe que vai utilizar o banco de dados, de maneira a fazer com que ele possa ser útil para esse grupo e que você minimize os impactos em termos de desenvolvimento. Eventualmente nós vamos comentar que a mitigação desse impacto é importante e apesar de que sempre você pode contar com alguns futuros problemas e ajustes dentro desse projeto, mas existem várias técnicas para tentar fazer com que isso seja o menos traumático possível e que você tenha o menor volume de retrabalho quando esse desenvolvimento começar a tomar um pouco mais de corpo. Bom, existem várias fases no projeto de um banco de dados e o livro dos Cyberchats ele toma uma abordagem, onde o banco de dados é um dos principais pontos focais do desenvolvimento de um sistema, de informação. E isso, embora isso seja verdade em alguns casos, nós temos diversas técnicas de engenharia de software que não necessariamente passam pelo banco de dados como a primeira opção, como o primeiro ponto para você gerar a coleção de informações que um sistema vai tratar e coisas assim. De um modo ou de outro, eventualmente você vai chegar à fase onde você precisa, enfim, fazer o projeto do seu banco de dados. Nós vamos seguir e explicar mais ou menos as fases aqui que o próprio Cyberchats coloca. Essas fases são as mais comuns, que é desenvolver o seu modelo lógico, o seu modelo físico, usar um diagrama de entidade de relacionamento, diagramas que são relativos a ele para poder fazer isso, mas não necessariamente, mas mais tarde, creio que em disciplina de engenharia de software, análise de sistemas, vocês vão ver outras técnicas que podem ser aplicadas também. Bom, basicamente ele divide isso aqui em fases, uma fase inicial onde você tem que sentar com os usuários desse banco de dados e tentar caracterizar o máximo possível quais são os dados que vão ser guardados ali dentro. E finalmente, na segunda fase, essa primeira fase ele deixa de forma bem nebulosa, quer dizer, a maneira pela qual você vai abordar seu usuário, trabalhar com ele é a cargo do seu próprio processo de engenharia de software. E na segunda fase você vai ter que escolher um modelo de dados. Todos os conceitos que você aprendeu com os usuários do sistema vão ser usados para criar um modelo de dados e você cria um modelo conceitual desses dados que atenda aos requisitos que você tenha. Uma vez feito isso, você vai passar a trabalhar com as operações que vão ser aplicadas nesses dados e quais são os reflexos disso dentro do seu sistema. Nem todas as transações e operações que você vai colocar, que você vai aplicar aos dados, precisam ser satisfeitas de alguma forma, precisam ter uma resposta ou algum tipo de contraponto dentro do seu design de dados. Mas algumas, notadamente transações, alterações pesadas, onde você vai ter concorrência de usuários e coisa assim, essas sim precisam ser pensadas com bastante cuidado, porque você vai ter que criar estruturas dentro do teu design de banco de dados para suportar essas transações da melhor forma possível para os requisitos que o teu sistema possui. Finalmente, você passa a trabalhar com os modelos de dados específicos, que são o modelo lógico, onde você tem todos os dados relativos às suas tabelas, aos seus campos, atributos e todo o resto. Basicamente, você vai ter que decidir quais são os atributos que cada tabela, cada entidade vai ter, quais são os tipos, quais são as consequências disso, coisas assim. E então passar para o seu projeto físico, para o seu design físico, onde você vai ter que decidir algumas coisas que são mais relativas à implementação do banco de dados em particular, como por exemplo, qual que é o engine de banco de dados que você vai usar, qual é o modelo de storage engine que você usa, que tipo de armazenamento você vai usar, isso também pode ter uma diferença grande, quais são os índices e otimizações que você vai ter para esse banco de dados e coisas assim. Em geral,
quando você muda de um banco de dados para outro, o modelo lógico, o projeto lógico, se mantém basicamente o mesmo. O que protege os seus próprios sistemas de software de alterações. O projeto físico, por outro lado, o modelo físico, ele pode e provavelmente vai sofrer muitas alterações se você sair de um produto de banco de dados e se mover para outro. Como nós já comentamos muitas vezes, nós temos o SQL como ANSI, nós temos um conjunto de padrões específicos para isso, mas os fornecedores de bancos de dados são livres para oferecer facilidades adicionais que eles aproverem, e eles efetivamente fazem isso em busca de oferecer competitividade, oferecer ferramentas competitivas para os usuários, para atrair mais usuários, atrair um parque maior de usuários e coisas assim. Então o modelo lógico vai ser as tabelas que você tem, as views que você tem, os campos, quais são os campos que você usa e coisas assim, enquanto o modelo físico vai dizer respeito mais ao armazenamento, ao engine, a como você trata transações, índices e demais otimizações que são relativas de forma mais específica a um produto e não ao design lógico de quais são as entidades, quais são as tabelas. Tem uma série de alternativas para fazer projetos disso, tem mais problemas que podem acontecer. Dentre alguns, você tem, por exemplo, citados aqui nessa própria transparência, o fato de você não modelar todas as entidades que você possui, você suprimir dados, o fato de você ter um modelo de dados incompleto, você percebe que parte dos dados, você percebe uma certa entidade que está embutida dentro de outra, tem campos de uma certa entidade que não são relativos a ela. Nós vamos falar mais disso novamente depois em formas normais, mas esse é um tipo de problema que ocorre frequentemente. Outro problema que ocorre frequentemente é redundância, que é o fato de você ter a mesma informação armazenada em mais de um local. Isso é claramente, ou possivelmente, não diria claramente, possivelmente um erro de design, quando, por exemplo, você coloca uma data de nascimento de um aluno em mais de uma tabela, por algum motivo. O problema maior de você colocar em mais de uma tabela é o fato de que qualquer alteração que você faça, você tem que ter exatamente todas as tabelas onde aquela informação existe, mapeado, tem que ter essa informação bastante mapeada, a nível de sistema, para que você possa fazer alteração em todas elas. E isso é claro que é uma fonte provável de problemas quando você vai fazer o desenvolvimento disso. Dentro de bancos de dados, também de projetos de bancos de dados, também existe a possibilidade de você de você precisar repetir uma informação, um certo dado, em mais de uma tabela. Você fazer isso de livre e espontânea vontade. Geralmente por questões de otimização. Então você precisa de uma informação replicada em mais de um local, porque isso vai fazer com que o desempenho da execução do software sobre o banco de dados seja substancialmente maior. Nesse caso, você está arcando com a consequência de uma maior complexidade, de um risco maior de inconsistência de dados, quando você faz alterações em prol de um maior desempenho. É basicamente uma troca que precisa ser feita e, dependendo do caso, essa troca é válida. Então, a redundância de dados não é necessariamente um problema de design, pode ser justamente uma feature, aquela velha piada que não é um bug, é uma feature. E claro, à medida do possível, o ideal é que você evite problemas de design para evitar que esses problemas tenham um custo de alteração muito maior no futuro, como de praxe acontece. Você tem uma série de abordagens para fazer isso, e esse capítulo e o próximo vão tratar de duas dessas abordagens, que é o conceito de um modelo, entidade e relacionamento, onde você modela todas as entidades que existem dentro do seu sistema, todas as coisas individuais que existem no sistema, todas as coisas que têm atributos e que têm sentido dentro do sistema, sejam essas coisas reais ou não, sejam essas coisas físicas ou não, elas podem ser abstratas também. E os conjuntos de atributos que você precisa saber sobre essas coisas, sobre esses objetos. É bem fácil falar em relação a objetos. Além dos relacionamentos que esses objetos têm entre si. Então você vai ter objetos que têm atributos, eles existem dentro do sistema, seja de forma abstrata ou seja de forma física, e eles se relacionam de alguma forma, e isso é o modelo de entidade de relacionamento. Uma outra maneira de você, uma vez que você faça suas primeiras versões do modelo entidade de relacionamento, uma das primeiras aplicações que você faz é aplicar a teoria da normalização, as formas normais, sobre o seu modelo de dados para verificar se por acaso existe alguma inconsistência ou existe algum problema em relação aos dados.
Como funciona o modelo de entidade de relacionamento? Nós vamos falar brevemente do princípio do modelo de entidade de relacionamento e depois vamos falar num vídeo separado sobre os tipos de relacionamento que nós temos entre as entidades. Isso acaba sendo tão complexo que é melhor ter um vídeo só específico sobre isso. De uma forma bastante simplista, uma entidade é um objeto que existe e que tem uma identidade própria. Ele é distinguível de outros objetos. Esses objetos não precisam ser necessariamente objetos que existem no mundo real, que são físicos ou que são entidades, são entidades pelo sentido correto da palavra. Eles podem ser tanto concretos quanto abstratos. Então, num sistema acadêmico, como nós temos visto nos exemplos, um aluno, um professor são exemplos de entidades que são concretas. Uma matrícula de um aluno é uma entidade completamente abstrata, mas ela ainda assim é uma entidade, é um objeto que tem uma identidade, ele é único, ele é distinguível de outros objetos, ele tem atributos e é importante que você mapeie, mantenha e grave esses atributos para que você possa controlar as informações dos alunos, as informações do sistema de forma geral. Um conjunto de entidades, um set, são um conjunto de entidades do mesmo tipo, a gente vai representar isso depois em tabelas, e a entidade tem um conjunto de atributos, e esses atributos representam todas as informações que você quer guardar, que você quer armazenar sobre aquela entidade em particular. Uma parte desses atributos um deles vão formar a chave primária. Então, se se lembram bem do conceito de chave primária, ele continua sendo muito importante aqui, ele é bastante relevante no modelo de entidade de relacionamento e você tem que definir isso logo de cara. São raríssimas as entidades que não têm chave primária. Via de regra, assim que você decide quais são os atributos que a entidade tem que possuir, você tem que colocar uma delas como sendo a chave primária desse atributo. Sobre as chaves primárias, tem uma série de questões em relação à escolha disso, nós já falamos sobre isso no passado, mas as chaves primárias em geral elas podem ser ou chaves geradas ou chaves reais. As chaves reais, por exemplo, para um aluno ou para um professor, podem ser atributos que são naturalmente únicos para eles. Então, por exemplo, o nosso CPF, tanto para aluno quanto para professor, são atributos únicos. O RG, desde que acompanhado com o órgão emissor, também pode ser um atributo único, embora um pouco mais fraco, porque uma mesma pessoa pode ter mais de um RG, né? Você pode ser o RG da Secretaria de Segurança do seu estado, um outro RG de um órgão de classe, como números de identidade de contadores, de conselhos regionais de engenharia, diversas coisas assim, identidade militar, coisas assim. Mas você tem os atributos como atributos reais. Então, por que nós não usamos sempre o CPF como chave primária para qualquer pessoa física que existe no sistema? Basicamente porque além do fato de você ter um atributo que é um pouco complexo, o CPF também tem dígito verificador, ele pode ser um atributo um pouco grande, ele tem algumas questões no meio disso, a indexação dele pode ser complexa, mas principalmente você expõe a privacidade de alguém. Em geral, atributos que são naturais, como o CPF, CNPJ, mas principalmente CPF para pessoas físicas, são atributos que expõem de alguma forma a privacidade desse indivíduo. Então é preferível que você crie um atributo genérico para ele, por mais que isso faça com que você tenha várias chaves candidatas dentro do mesmo tabela. Então todos nós dentro da universidade nós temos chaves primárias que não são nossos CPFs, entre os motivos para proteger também a privacidade. O CPF de uma pessoa pode ser utilizado de forma ruim em diversos aspectos, né? Bom, para representar uma entidade num modelo de entidade de relacionamento, você basicamente usa uma notação de tabela como essa daqui, que nós temos, a entidade student, que vai depois a origem da tabela student, onde você tem o ID como chave primária, nome, créditos totais e todos os atributos que você coloca ali dentro. Nós temos diversas possíveis representações para diagramas de entidade de relacionamento. Tem diversos modelos para fazer isso e os softwares que você pode fazer isso na mão, obviamente desenhando isso, claro. E existem diversos softwares que te ajudam a fazer o design de modelos de entidade de relacionamento, de diagramas de entidade de relacionamento. Nesses softwares você pode adotar diferentes notações. Então tem notações que usam um retângulo, como esse daqui, ou notações que usam um círculo e você coloca atributos como um atributo escondido do círculo e coisas do gênero. Você pode escolher as mais variadas. Nós vamos usar o MySQL Workbench como o nosso software, já que ele já
compõe tudo isso, mas lembrando que o MySQL Workbench ele é intimamente ligado ao MySQL, ele já trata as entidades como tabelas, ele já dá um passo um pouco além, que é quase que aproximar isso de um projeto físico. Na realidade, ele gera também o projeto físico, diretamente junto com o diagrama, com o DER, o diagrama de entidade de relacionamento, porque ele já fala de índices, ele já tem ali o engine do banco de dados, todo o resto, como nós vamos ver logo em seguida. Mas essa aqui é a notação normal, por um diagrama de entidade de relacionamento. E você tem os relacionamentos, as relações entre as diversas entidades. Então, um dos relacionamentos que vai ser usado várias vezes como exemplo aqui nessa transparência é a relação entre estudante e o professor. Então, um estudante pode ser, um professor é orientador de um estudante, advisor. Como eu comentei com vocês, em universidades estrangeiras, quando o estudante entra, se matricula, um professor é designado como o orientador dele e vai servir para manter a orientação dele por todo o tempo enquanto ele estiver no curso. E ele pode trocar de orientador, mas enfim, ele vai ter orientador sempre. Então, existe uma relação entre um professor e um estudante em relação ao orientador. Não é só num trabalho final, não é só em alguma questão assim como ele está acostumado a fazer. E essa é uma relação que pode ser expressa de forma matemática, porque todos os elementos, todas as entidades de um certo conjunto devem pertencer a um conjunto e estão relacionadas a um outro conjunto também. Você pode representar isso usando somente as chaves, como está colocado nessa última linha, mas a representação disso também vai ser colocada de forma gráfica. Basicamente, você pode definir a relação entre o orientador e o aluno como os traços que unem um ao outro. E nessa relação aqui a gente percebe que essa relação não é unívoca, ou seja, não é um orientador para cada aluno. Você pode ter um professor que orienta mais de um aluno, que é o caso aqui desse professor Katz. E não está citado aqui, mas você pode também ter professores que não orientam alunos. A única exigência que nós temos aqui é que um aluno sempre precisa ter um orientador. Então, o aluno sempre vai ter um orientador. Não necessariamente o professor vai ter orientado, talvez tem um professor que não tenha orientado por algum motivo. E certamente um professor vai poder ter mais de um orientado, porque é provável que em quase todos os casos você tenha muito mais alunos do que professores. Isso tem que ser dividido, obviamente. Essa aqui é uma das maneiras de representar esse relacionamento em DERS, em diagrama de entidade de relacionamento, que é esse operador de diamante. E esse operador de diamante vai ter algumas complementações para fazer com que você saiba exatamente qual é o grau qual é o tipo do seu relacionamento. Em alguns dos softwares você não vê o operador de diamante. Você só vê um traço ligando uma entidade à outra, e as terminações dessas linhas de ligação acabam sendo o que vai te dizer qual é o tipo da relação e coisas assim. E um atributo pode ser associado diretamente a um conjunto de relações, porque você pode ter algumas informações adicionais dentro desse relacionamento. Então, o relacionamento não é somente uma linha que une um atributo ao outro. Então, nesse caso inicial, nós vemos que entre o professor e o estudante tem uma linha representando um orientador. Mas é provável, pode acontecer pelo menos, de que um estudante troque de orientador ao longo dos anos do curso que ele tem. Então, você pode acrescentar mais informações a um relacionamento. Um relacionamento não é só uma ligação entre duas entidades. O relacionamento em si pode ter informações. Então, entre um professor e um estudante, você pode ter, por exemplo, qual é a data de quando aquele processo de orientação começou. Daí você pode mapear, por exemplo, para um certo professor, todos os orientadores que ele teve e saber exatamente a data quando ele teve isso, para que isso faça parte do histórico do aluno e também do professor, para saber os orientados que ele possui e coisas assim. Então, relações não precisam ser somente uma ligação entre duas entidades. Elas podem ter dados qualificadores. No caso de orientação, por exemplo, a data. No caso de uma matrícula, você tem também a data da matrícula, quando essa matrícula iniciou e coisas assim. Isso daqui é representado graficamente por essa porção onde você claramente coloca um campo, um atributo relacionado ao relacionamento.
Como isso vai se traduzir numa tabela depois, está a cargo do seu design físico, mas você sabe que essa informação tem que ser colocada dentro provavelmente de alguma tabela, em algum lugar do seu design específico. Um outro ponto interessante é que relacionamentos podem ter papéis, porque relacionamentos podem acabar usando muitas vezes a mesma entidade. Um curso pode ter pré-requisitos. Então, um curso ele se relaciona com ele mesmo. Ele se relaciona no sentido de que ele pode precisar de um outro curso, não o mesmo curso com ele mesmo, né? Mas um curso pode precisar de pré-requisitos. Isso vai fazer com que a entidade curso se relacione com ela mesma. Então, um curso tem um outro curso como pré-requisito. E nesse sentido, o curso que é o pré-requisito assume um outro papel. Então, isso é considerado um conceito de um papel. Então, você tem um curso que tem um pré-req ID, que se relaciona também à entidade curso. Mas nesse caso, esse curso está se comportando como um pré-requisito, não como um curso convencional. Então você cria o conceito de papéis, de roles, dentro do diagrama de entidade de relacionamento. Tem uma série de informações relativas a esses relacionamentos, uma delas é o grau. Em geral, boa parte o grau se refere a quantas entidades fazem parte desse relacionamento, né? E em geral, a maioria dos relacionamentos de um banco de dados são binários. Quase sempre são de grau 2, são duas entidades que se relacionam. Mas você pode ter mais relacionamentos. Ele tem um exemplo aqui que é um projeto, onde você tem estudantes que trabalham em projetos sob a orientação de um certo professor. Então você tem 3 entidades que têm que ser relacionadas a isso. Se pensar em projetos de software também, você pode ter um coordenador de projeto, pode ter seus programadores, pode ter recursos envolvidos e coisas assim. Então existe o caso de você ter relacionamentos que são múltiplos, né, com um grau maior que 2. Embora a maioria seja realmente com grau 2. Isso aqui é uma modelagem de como você cria um relacionamento não binário. De novo, a gente está vendo isso daqui dentro de um modelo de gráfico genérico. Quando você for trabalhar com o seu software em particular, ele pode ter um comportamento um pouco diferente. Nós vamos ver isso com exemplos no MySQL Workbench, dele sim vai ser claramente diferente. E nós temos atributos que podem ter sua complexidade um pouco alterada. Em geral, atributos são do tipo simples. Basicamente, você tem um atributo que tem um valor. Então, o nome tem um valor somente, nada além disso. Além disso, você tem atributos que podem ser compostos, você pode ter atributos que podem ser com multivalores e atributos derivados. E isso torna o teu design um pouco mais complexo e não necessariamente eles vão ser representados dentro da mesma entidade. Quem sabe você veja no diagrama de entidade de relacionamento de uma maneira e represente isso em uma tabela de uma maneira diferente. Isso aqui é um exemplo de atributos compostos, onde você tem o nome, por exemplo, sendo composto pelo primeiro nome, a inicial do meio e o último nome. É muito comum, nos Estados Unidos pelo menos, que você tenha esse padrão para nomes e que ele seja razoavelmente usado em quase todos os locais. E ele é um atributo que é composto e você pode ter essa composição ainda mais estendida, né? Endereço e a rua tem mais composições. E aí você vai ter que decidir no design da tabela de que maneira que você vai tratar isso. Isso é mais ou menos a representação de um atributo que seja um pouco mais complexo. E aqui nós vemos um atributo composto, que é o nome. Essa representação de um atributo composto, onde você tem essa indentação e você vê os atributos dentro disso. Mesma coisa para endereço, com rua e o resto. Nós temos um outro tipo de atributo bastante interessante aqui, que é o número de telefone. Ele está entre chaves, o que representa que você pode ter múltiplos números de telefone colocados ali dentro. E sim, uma pessoa hoje em dia tem múltiplos números de telefone. E os bancos de dados têm suporte para isso, basicamente, sem ter nenhum problema. E tem outro atributo aqui que é interessante, que é o atributo de idade. O atributo de idade é um atributo difícil para você manter, porque a idade é geralmente baseada na data de nascimento e isso pode mudar sem que o teu sistema tenha controle. A não ser que todo dia você tem que fazer uma varredura em todo o seu sistema para verificar se você consegue alterar as idades adequadas. Então, esse abre e fecha parênteses dentro do atributo idade diz que ele é um atributo gerado.
provavelmente por uma função que é baseada na data de nascimento, obviamente. Essas são as representações que você tem para atributos complexos dentro de um diagrama de dados de relacionamento, e você não necessariamente tem esse suporte automático em todos os produtos de banco de dados. Então você pode ter opções para fazer isso. Então você pode, em vez de colocar tudo isso numa só tabela, você pode simplesmente colocar um número de telefone numa tabela auxiliar separada por instrutor, não colocar num campo tipo array ou tipo vetor. Talvez o seu produto de banco de dados não tenha suporte adequado para isso. Mesma coisa a idade, você pode só basicamente suprimir isso e deixar isso dentro de uma view ou alguma outra coisa. Então tem as diversas opções para você implementar isso, podem ser ligeiramente diferentes. Nós vamos voltar com outro vídeo para falar mais sobre os relacionamentos, os tipos de relacionamento e como que isso vai afetar o design disso. Até mais!